Obrigado. Boa tarde a todos. Então, nós daremos continuidade, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, período da tarde do dia 14 de setembro de 2020. Sessão essa que nós iniciamos na parte da manhã, com o julgamento dos processos itens 11 e 12. Então, passemos diretamente ao julgamento do item 14. Conselheiro Nelson. Recorrente Fazenda Nacional e Natan Joias, Limitada. Com a palavra o relator. Presidente, é o processo 18.471.000.974/2007-97. São dois recursos, né? Recurso de ofício e recurso voluntário. Foram apresentados recursos de voluntário em face do acórdão da quinta turma da DRJ Rio de Janeiro 1, que julgou impugnação parcialmente procedente ao manter, em parte, o auto de infração do posto fonte. A decisão a qual ela exonerou o crédito tributário acima do limite de alçada na época, acho que era R$500 mil, e agora já o valor é R$2.500.000, né? Então, recurso de ofício em face da exoneração de crédito tributário acima do limite de alçada na data de sessão, na data da sessão de julgamento na instância COR. Quanto aos fatos, no último dia de julho, mês 7 de 2007, a fiscalização da Receita Federal, unidade DFI, Rio de Janeiro, em procedimento de verificações obrigatórias, batimento entre escrituração do livro Razão e DCTF, débitos confessados em DCTF, lavrou auto de infração do IR-Fonte. Quanto aos fatos geradores dos anos calendário 2004 e 2005, ao apurar uma diferença desses tributos de retenção na fonte, com imputação da multa de 75%, né? Imposto de renda na fonte, apuração semanal, diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado pago. Eu transcrevi aqui os valores apurados pelo fisco, né? O demonstrativo constante do auto de infração. E esse mesmo demonstrativo, ele consta com mais detalhe na planilha seguinte, que eu também transcrevi. Então, na verdade, é IR-Fonte de 3 códigos de receita. 0561, que é de natureza trabalhista, né? 1708 é rendimentos de aplicações financeiras, né? E 8053, que eu, no momento, não lembro de que aplicação, de que... Mas o principal é 1.347.000. Aí juros de mora, 464, multa de ofício 75, 1.010.000, total 2.822.000, né? Passou de R$1 milhão. Integra também o lançamento fiscal, o termo de verificação e constatação, né? A contribuinte apresentou impugnação na instância COR, suscitando algumas matérias aí. Que apesar de estar inadimplente em relação à parte do valor apurado no auto de infração, a fiscalização não considerou o fato de haver transferências de saldos do IR-Fonte a pagar das filiais para a matriz, considerando
que se tratavam de dois valores a pagar. Considerando que se tratavam de dois valores a pagar. Duplicando assim o saldo do imposto devido. Então, a escrituração do contribuinte, ela propicia esses erros, essas dificuldades para a compreensão. Fiscalização olhou e diz, olha, você tem IR-fonte das filiais e tem o IR-fonte da matriz, o seu razão aqui está assim, não tem nada especificando, está tudo no mesmo balaio, está tudo... E somou tudo isso. O contribuinte diz, espera aí, aqui tem coisa em duplicidade, né? Coisas que eu já computei lá das filiais que estão aqui computadas na matriz e tem essas coisas, ainda tem os valores de débitos das filiais, mas que já estão num cômputo geral aí. A fiscalização chegou lá e somou tudo, né? Diz, olha, e aí, então começou o processo, começou essa história desse processo, né? Então, em face dessa alegação, lá na impugnação, a DRJ do Rio de Janeiro, ela converteu o julgamento em diligência. A diligência durou mais de ano. O processo foi para a DRJ, voltou, e aí constataram que uma parte realmente estava em duplicidade. Né? Que a escrituração, nem o próprio contribuinte conseguia entender a escrituração, então pense como vai ser a auditoria fiscal, né? E aí aos poucos foi se esclarecendo alguns pontos, e outros não se esclareceu até hoje. Então, a DRJ, depois do processo ter voltado da diligência e da última determinação de diligência, porque o processo voltou uma época e não estava ok ainda, aí retornou através de um outro despacho. Então, aquele valor de 1 milhão do principal do IR-fonte, de 1 milhão e... $1.347.000 do principal do IR-fonte, reduziu para 705 mil. E a multa de ofício correspondente e o respectivo juros de mora, né? Houve uma redução quase de 50%, mais ou menos, né? E tem que ter um detalhe interessante aqui, que o contribuinte, quando recebeu essa diligência, o relatório da diligência, ele teve 30 dias para contestar o trabalho da diligência. Apresentar a manifestação nos autos se concordava com a diligência ou não. Ele deixou transcorrer o prazo em branco. Né? Isso consta, inclusive, no relatório, no voto condutor da DRJ. Né? Então, esse é o relatório. Então, o contribuinte ainda questiona, dizendo que haveria duplicidade ainda, mas os autos já estão, todas as provas estão nos autos. Mas parece assim que é uma defesa protelatória. Sabe que o processo vai demorar para ser julgado na instância adiante, então continua esperneando, né? Mas ele, na própria impugnação, na primeira instância, ele diz, ó, realmente uma parte eu devo. Uma parte está em duplicidade. A diligência separou isso, né? Separou o joio do trigo aí, né? Diz, ó, realmente, de 1.300, 705 não tem pagamento em duplicidade, não achamos. Né? E a diligência ainda deu a oportunidade dele se manifestar. Ele não se manifestou, a DRJ simplesmente acolheu o resultado da diligência. Né? Agora, no recurso voluntário, e mais,
durante a diligência, ele trocou todos os advogados, porque ele diz, olha, esses caras aí estão... Né, a fiscalização estava exigindo sempre mais documentos, mais de ano de diligência, ele trocou todos os advogados. Chegou o advogado lá e apresentou uma impugnação aditiva, a primeira impugnação. E diz, olha, está tudo nos autos já atendemos todas as intimações, já há provas nos autos todas, né? E tudo isso agora não reconhece mais que uma parte é devida e que uma parte é duplicidade. Agora o lançamento seria totalmente improcedente. É mudança de discurso, né? Então, eu vou lá no voto. Quanto ao recurso de ofício, está prejudicado. Deixo de conhecê-lo, pois, nesta data, conforme a portaria Ministério da Fazenda 63, de 9 de fevereiro de 2017, o crédito tributário exonerado pela decisão a qual está abaixo do limite de alçada, que é 2.500.000. O auto de infração total é 2.800, né? E ele só foi afastado uma parte. Então ficou o crédito exonerado ficou abaixo do limite de alçada nesta data do julgamento aqui, né? Que vale o valor vigente atual. Essa portaria 63, né? Então não conheço do recurso de ofício. Prejudicado. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Portanto, conheço do recurso. Conforme relatado, a lei diversa acerca da diferença de IR-fonte de R$ 705.362,74, mais a multa de ofício de 75% e os juros de embora respectivos dos anos calendário 2004, 2005 e 2006. Parcelas que restaram mantidas pelo acordo recorrido. Porque o acordo recorrido, ele adotou o resultado da diligência. O lançamento fiscal, ele originou-se de procedimento de verificações obrigatórias. Batimento de informações do livro Razão e DCTF e DARFs, né? Na primeira instância de julgamento, como eu já disse, a contribuinte argumentou que parte do valor do IR-fonte, inicialmente lançado de ofício, seria devido, e parte estaria sendo exigido em duplicidade. Em face dessa dificuldade aí da escrituração das filiais com a matriz, que a escrituração ela passa a ser centralizada pela matriz, né? Mas na hora dos dados escriturados das filiais e da matriz, ali a escrituração ela não foi clara e a fiscalização entendeu que era só somar tudo ali. E eles, não, ali já tem teria coisa em duplicidade, né? Pagamentos em duplicidade. Exigências em duplicidade. Pois bem, na primeira instância do julgamento, então, como eu falei, a contribuinte diz, olha, parte eu devo e parte está em duplicidade, então tem que revisar o lançamento. Inclusive, transcrevo de forma expressa quando o contribuinte reconhece que parte do débito ele deve. Né? Autoinfração e IR-fonte. O que o contribuinte escreveu lá na impugnação? Ocorre que nesse processo de apuração de valores, a Secretaria da Receita Federal cometeu diversos equívocos, os quais acabaram por ensejar a atuação em montante muito superior ao verdadeiramente devido. Isso porque, em que pese o contribuinte estar inadimplente, ele confessa que ele estava inadimplente, com parte do valor apurado, a fiscalização não considerou os valores já pagos, pois, ao analisar os relatórios contábeis da empresa, mais precisamente,
o razão analítico da conta imposto de renda na fonte, o senhor fiscal não levou em consideração o fato de haverem transferência de saldos de IR-fonte a pagar das filiais do impugnante para a sua matriz, pois os pagamentos de tributos federais aí, incluídos o IR-fonte, foram feitos de forma centralizada pela matriz. O senhor fiscal confundiu-se ao considerar que se tratavam de dois valores a pagar, duplicando assim o saldo do imposto devido, conforme poderá ser constatado através das guias de pagamentos e cópia do razão em anexo. Além do mais, aplicou a taxa Selic ao débito, que ele discorda da Selic na época, lá na impugnação, onerando muito o valor do auto-infração, né? E realmente a contribuinte juntou centenas de cópias de DARF ali, né? Com autenticação mecânica dos bancos, né? A contribuinte, então, juntou elementos de provas na instância ACO, 130 a 217, mais de 100 páginas de elementos probatórios. Em face da argumentação da contribuinte, a DRJ Rio de Janeiro 1 baixou os autos do processo em diligência, conforme a resolução de 25 de fevereiro de 2008. E quais eram os pontos para se verificar aí? A contribuinte deveria juntar de forma demonstrativa e individualizado de cada um dos lançamentos contábeis que compõem os valores totais do IR-fonte, listados na planilha de folha 17 e 19, anexo à intimação lá, que teriam sido escriturados pela interessada no livro Razão, sob o código 0561, 1708, 3208 e 8053, relativamente a cada um dos períodos de apuração mensais autuados. Essa planilha foi aquela segunda que eu coloquei no meu relatório, né? Que ela diferencia os valores ali por código de receita, né? São 3 colunas ali. Então, essa planilha, o contribuinte recebeu nessa intimação em procedimento de diligência para dissecar isso aí e elidir o lançamento, se ele acha que ele dizia que estava em duplicidade, né? 2. Esclarecer de forma conclusiva se os valores do IR-fonte transferidos das filiais foram considerados em duplicidade, na planilha 17/19, ao se apurar totais relacionados com a escrituração do livro Razão. Isso aqui já é mais um item para a fiscalização, né? E no item 3, cientificar a interessada do inteiro teor de todos os elementos que forem trazidos aos autos em decorrência da diligência, hora determinada, concedendo-lhe expressamente o prazo de 30 dias para, querendo, aditar razões de defesa exclusivamente a respeito dos novos fatos ou provas, né? Intimada em procedimento de diligência, eu estou fazendo isso aqui para e passo, porque se vocês vão ver, é mais de um ano, uma diligência que demora mais que uma fiscalização. Intimada em procedimento de diligência fiscal, a contribuinte informou e juntou elementos de prova aos autos no dia 9/6/2008. Né? Então, ela juntou a cópia do Razão, juntou cópia planilha do Razão e DCTF, e cópia do Razão, né? Cópia planilha, uma planilha resumo que pega dados do Razão e dados da DCTF. E também cópia do Razão para conferir se essa planilha está de acordo e se há duplicidade de exigência pelo auto-infração. A contribuinte novamente foi intimada em procedimento de diligência fiscal, desta vez em 24/6/2008. Porque em relação à primeira intimação, ela
foi muito perfunctória, muito superficial. Se ela quer afastar o lançamento, ela tem que ir mais no ponto ali. Ser incisiva e dizer, olha, aqui está a duplicidade. Mas não, né, e é por isso que os advogados foram destituídos ali também, né? Então, parece que assim, o negócio é protelatório. Quanto mais demorar, se levar 50 anos para julgar esse processo, melhor para alguém, não sei. Então, o período aqui é maio de 2004 a junho de 2006, né? Então, a fiscalização, ela mostrou o seu descontentamento com a forma como o contribuinte trazia as provas dos autos, né? Parece assim que quem trabalhava no departamento lá de contabilidade na área tributária não conseguia achar o centro da questão ali, né? Então, o que a fiscalização chegou ao momento de dizer assim, ó, como no razão não houve uniformidade de critério nas operações de transferência do valor referente ao IR-fonte das filiais para a matriz, ou seja, ora, a transferência era feita, ora não, e como relacionar os meses em que essas transferências foram feitas ou não foram feitas? Não se respeitava o período de apuração. Essas transferências chegavam no mês, mas era de 3 meses atrás. Não havia um critério cronológico definindo esses papéis, né? Então, houve ali um acirramento de animosidade e a diligência ela se protraiu no tempo, ela foi se estendendo, né? E ainda a fiscalização falou, como ainda no razão falta critério em relação à época em que foram efetivadas as operações de transferência do valor referente ao IR-fonte das filiais para a matriz, ou seja, ora a transferência era feita dentro do próprio mês, ora no mês seguinte. Relacionar os meses em que essas operações foram transferidas para outro mês. Então, essa intimação, ela diz, ó, você vai ter que mostrar relativa a esse mês, quando foi a transferência? Tem que relacionar isso, né? E parece que vai ter que ensinar como tem que escriturar ali, né? Na sequência, a contribuinte destituiu seus advogados nos autos conforme a informação de 30 de setembro de 2008 e apresentou aditamento da impugnação em 30 de nove de 2008, alegando que já tinha fornecido tudo nos autos, né? Então, a contribuinte era insatisfeita com os advogados, porque os advogados ficavam ali e diziam, ó, tem que fornecer mais documentos, a contabilidade tem que fornecer mais documentos. E ele pegou o advogado e disse, não, documentos já foram tudo, já foi tudo para lá, né? Mas juntou ainda, num esforço cavalar, ainda conseguiu juntar alguns documentos. E com base nesses documentos aí, por último, foi lavrado, então, o relatório de diligência fiscal, o relatório conclusivo, né? Eu até, na minha página aí, na folha 16 do meu voto, o advogado, como ele entendia que não tinha, que já tudo estava nos autos já, mas ele fez, entretanto, conforme inúmeras vezes alegado pela hora impugnante, a mesma não dispunha de tempo hábil. Então é uma justificativa, né? A mesma não dispunha de tempo hábil para apresentar a documentação requerida. De sorte que traz a colação no presente aditamento da impugnação os documentos de folhas, os anexos 1 e 2. Quer dizer, agora sobrou tempo. Os anexos chegaram. Em 5 de 5 de 2009, a contribuinte foi intimada ainda a trazer o razão original
para verificar se aquelas cópias estavam batendo realmente com razão, né? As cópias dos autos estavam realmente conferindo com razão da empresa, do livro da empresa lá, né? Então, em 5/5, a contribuinte foi intimada a apresentar os livros razão referente aos períodos de apuração, maio de 2004 a junho de 2006. E apresentou conforme informação florestais e tem a cópia do razão também. Em 15/3/2010, a contribuinte tomou ciência do relatório de diligência fiscal e planilhas anexas para se manifestar nos autos no prazo de 30 dias da ciência, em querendo, onde consta como resultado da diligência saldo a pagar de IR-fonte de R$ 705.362,74, que é o valor do principal. Quanto aos anos calendário 2004, 2005 e 2006. Então, a fiscalização não encontrou aquela alegada duplicidade que a fiscalização teria computado débitos em duplicidade, né? Que estaria, então, uma exigência descabida, né? Analisou-se toda a escrituração do contribuinte, todos os DARF, e chegou à conclusão que 705 mil não tem pagamento, né? E lá na impugnação inicial ele diz, ó, uma parte eu devo. Então, certamente, é esse 705, né? Mas no recurso voluntário diz que não deve nada. Então, como não existe mais prova nos autos, na instância aqui recursal não vieram outras provas. Eu estou adotando o relatório de, vamos dizer, a decisão ACOA, né? Não há nenhum fato novo no recurso que justifique baixar o processo em diligência em fazer uma nova auditoria. A auditoria já foi feita, já durou mais de um ano, né? Então, eu aqui na página 16, 17, eu transcrevi o resultado, vamos dizer, a fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido, que acatou o resultado da diligência, né? E o resultado da diligência é o débito do principal de 705 mil. Quando o contribuinte recebeu o resultado da diligência, já com novos advogados, transcorreu o prazo em branco. Não questionaram nada. Então, no resultado da diligência, na fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido. Assim, considerando que na diligência a fiscalização concluiu pela redução do valor a ser exigido no lançamento de ofício, e quanto a tal conclusão, a interessada não se manifestou contrariamente, entendo que o lançamento deve ser considerado procedente em parte, restando como devido o valor total do principal de IR-fonte de R$ 705.362,74, de acordo com as diferenças constantes na planilha apresentada pela fiscalização. As folhas 703, 703, resumida no item 13.2 do presente voto, que eu transcrevi linhas atrás aí. Conclusão, né? Deve ser mantido o auto-infração aqui parcialmente, né? Nesta instância recursal, a contribuinte irresignada com a decisão ACOA pediu a reforma da decisão de piso, alegando que no procedimento de diligência já teria comprovado de forma completa a improcedência do lançamento fiscal. Que caso exista diferença a débito a pagar, que então se converta o julgamento em diligência ou que se faça a realização de perícia técnico-contábil para a apuração da verdade material. Ora, já teve uma fiscalização, como falei, que perdurou mais de ano.
Nesta instância, a contribuinte não trouxe nenhuma prova e não disse em que ponto que ela estava discordando dos valores que restaram, dos valores que sobejaram, que restaram após a diligência. Qual é o valor que ele está questionando aqui? Onde é que tem um início de prova? Diz, ó, esse valor está aqui nos autos, a folha tal, tal. Não tem nada, nenhum demonstrativo, né? Então, é improcedente a irregnação da contribuinte. A decisão ACO já corrigiu o lançamento fiscal inicial, o lançamento fiscal, afastando a alegada cobrança de duplicidade do imposto. Reduziu lá de 1.300.000 para 705.000, o principal. Nesta instância recursal, a contribuinte não demonstrou acerca de qual valor haveria discrepância ou cobrança em duplicidade ainda. Apenas se limitou genericamente a alegar que na parte mantida da decisão ACO, a exigência seria indevida. E se o julgador tem dúvida, então que baixe o processo em diligência ou faça determine uma perícia técnico-contábil. Não vejo plausibilidade nessa argumentação, né? O que eu vejo é sentido de buscar protelar o processo. Ora, alegar e não provar é a mesma coisa que não alegar. É ônus do sujeito passivo comprovar a alegação de existência de um fato que está modificando o lançamento fiscal. Mas ele não trouxe esse fato que estaria alegando que estaria modificando o lançamento fiscal ou estaria extinguindo o lançamento fiscal porque existiria um pagamento. Né? Esse ônus é uma defesa de mérito indireta, nesse caso, né? Você alega fatos contra o lançamento. Ora, quando você alega fatos contra o lançamento, você está fazendo uma defesa de mérito indireta. Né? Você tem que trazer, quem alega tem que trazer a prova. Também se fosse uma defesa de mérito indireta, diz, olha, o fato já não aconteceu, né? O lançamento é estapafúrdio, fora da realidade, né? Ele tem que fazer a prova. Né? As provas constam dos autos e a fiscalização foi a fundo, mais de um ano de fiscalização, e constatou que realmente sobre 705 mil reais de principal não há pagamento. Todos os elementos de prova já constam dos autos para a formação da convicção do julgador, sendo desnecessária, destarte, a realização de diligência ou perícia técnico-contábil. E daí eu faço aquela argumentação, né, que a diligência, que a perícia técnica, ela tem que ser, ela foge dos meios ordinários de prova. São conhecimentos que não estão na esfera do julgador, precisa de um especialista. Ora, aqui se ele tem o DARF de pagamento, é só juntar os autos, que o valor será extirpado, será retirado da exigência. Né? Então, essas provas não existem. Se essas provas existissem, elas já estariam nos autos. Né? E se o contribuinte não trouxe, elas existem e não trouxe, então é problema do contribuinte que não está trazendo a prova. E isso não justifica a diligência e nem perícia, porque uma prova documental cabe ao contribuinte trazer os autos. A diligência não se presta para substituir a parte na sua atividade probatória, quando o ônus probatório é da parte. Né? Como no caso, que alegou uma defesa de mérito indireta, que, existe pagamento? Mas não existe. Então, a alegação sem prova é uma alegação. Não é alegação. Estando presente nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se por prescindível, por desnecessário, o pedido de diligência ou perícia técnico-contábil. Deve ser mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Por tudo que foi exposto, voto para não conhecer do recurso de ofício. Né? Ele perdeu seu objeto, né?
o limite de alçada é maior do que o valor exonerado. Conhecendo o recurso voluntário, rejeitar o pedido de diligência, perícia técnica, e no mérito negar provimento. Esse é o meu voto. Muito bem, doutor Nelson. Alguém tem alguma colocação a fazer? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanha o relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Com o relator, presidente. Também acompanha e temos, então, por unanimidade de votos, 1. Rejeitar o pedido de realização de diligência, perícia técnica contábil para no mérito negar provimento ao recurso voluntário. E 2, não conhecer do recurso de ofício. É isso, né? Muito bem. Só para deixar registrado, o item 13, nós julgamos agora o item 14, o item 13 foi excluído da pauta, o item 15 também. Passemos, então, à apreciação do item 16, conselheiro Camerano, Banco Safra S.A. Estou abrindo aqui, presidente. Ok. Ele demora um pouquinho. Ele não está respondendo aqui, vamos aguardar. Agora parece que vai. Banco Safra, né, Pedro? Banco Safra. Então tá. Inicia aqui transcrevendo relatório, voto da decisão de piso da DRJ de Recife. Esse é um processo de multa isolada por ter havido uma compensação não homologada, né, desse contribuinte, dessa DECOMP aqui. Então, esse processo se resume à multa isolada, porque já o processo do crédito tributário já foi julgado, a compensação foi considerada não homologada. Então, presidente, eu vou passar um pouco mais rápido, porque nós vamos nos limitar aqui ao processo da multa, até porque aqui, ó. Então, aqui no voto da DRJ, à época da transmissão da DECOMP referida, estava em vigor o artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430, com a redação dada pela Lei 12.249 de 2010, que estabelecia a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto da DECOMP não homologada. Muito bem, então esse é o enquadramento legal. No item 9.2, também fala sobre a atualização do crédito, né?
Na realidade, aqui, quando ele atualizou o crédito, ele ficou igual ao débito, porque o contribuinte vai se insurgir isso na impugnação, dizendo que foi aplicado o crédito quando o valor é o débito. Na realidade, foi apenas uma atualização que ficou o crédito igual ao débito. Não se está aqui afirmando que crédito é igual a débito, como regra conceitual, mas que, no caso concreto, crédito atualizado equivale ao débito confessado. No presente caso, o montante da base de cálculo da multa é o mesmo, seja pelo regramento do valor do crédito, seja pelo valor do débito, conforme. Muito bem. No recurso voluntário, na sua essência, ela traz os mesmos argumentos já lá da impugnação. E ela acrescenta aqui, falando essa questão do valor do crédito, né, que ele insiste em dizer que teria sido utilizado errado na base de cálculo da multa. Então, ele acha que esse argumento que a autoridade da DRJ lançou não merece prosperar, pois é evidente que crédito e débito não possuem o mesmo valor. Bom, eu vou passar aqui direto aqui para... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, basicamente, senhor presidente, é isso. Queria que também volta a falar sobre o processo do crédito, né? Que teria esperar lá o julgamento do processo do crédito, porque esse processo aqui é só da multa. Então, passando aqui no final aqui do relatório, do recurso voluntário, então, ele diz que, finalizando para se argumentar, caso se entenda cabível a imposição da multa, sua exigibilidade está suspensa, né? Já que a recorrente discute a não homologação do crédito, a compensação lá naquele outro processo do crédito, que não está aqui. Muito bem. Esse é o relatório do essencial. Bom, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, dele se conhece. A decisão de piso, ela já se encarregou de dar a adequada solução ao litígio, de forma que coaduno inteiramente com suas fundamentações e as adota como razão de decidir. O crédito já foi analisado, foi considerada a compensação não homologada. E o enquadramento legal da multa isolada está correto, considerando a época da transmissão da DECOM. Então, o que eu vou acrescentar aqui, porque a DRJ baseou-se no entendimento que, como o crédito já tinha sido analisado, ou seja, a compensação foi não homologada, então seria cabível a multa. Eu vou mais além, aqui no final, então, na minha página 10 do meu voto, eu acrescento apenas alguns comentários no sentido de evidenciar o acerto da decisão recorrida e de rebater certas afirmações da recorrente. Na decisão recorrida, não há alegada manifestação de que o débito e o crédito seriam do mesmo valor. Constou apenas uma observação de que, no caso concreto em questão, o crédito atualizado alcançaria o valor do débito a ser compensado. Nada além disso. Como forem iguais, a contribuinte entende que você está usando uma base de cálculo errada. Não foi nada disso. A base de cálculo foi o débito. Que, no caso concreto, foi igual ao crédito. Por causa da atualização. Outra impropriedade da recorrente, quando afirmou que a decisão de piso teria mencionado que a base de cálculo estaria correta se eu utilizasse o valor do débito. Isto não ocorreu. Então, reproduzo aqui o acerto da decisão recorrida. Abre aspas. Na espécie, conforme declarado, o contribuinte pretendeu utilizar todo o crédito na compensação, o que pode ser confirmado quando se compara seu valor atualizado, R$ 9.489.111, com a somatória dos débitos a serem compensados que dão o mesmo valor, que não sofrem acréscimo, já que a DECOM foi transmitida no seu vencimento.
Diante do exposto, a base de cálculo da multa isolada, considerada pela autoridade fiscal, está correta. No caso, o crédito atualizado corresponde exatamente ao somatório dos débitos que o contribuinte pretendia compensar, não havendo erro na afirmação presente no TVF, contestada na manifestação de inconformidade. Não se está aqui afirmando que o crédito é igual ao débito, como regra conceitual, mas que, no caso concreto, o crédito atualizado equivale ao débito confessado. De forma que são infundadas as alegações da recorrente que se estaria violando o dispositivo do artigo 142 do CTN, assim como revela-se despropositável invocar a aplicação do artigo 112 do CTN, pois não houve qualquer dúvida quanto à capitulação legal do lançamento, algo que já foi devidamente comentado pela decisão de piso. Ainda, inova a recorrente em dar uma interpretação ao artigo 62 da Lei 12.249 de 2010, base legal do lançamento, ao afirmar que tal penalidade só poderia ser aplicada naqueles casos em que se constatasse má-fé do declarante, algo que não se pode aceitar, pois a multa então aplicável à época do fato gerador contemplava um percentual de 50%, que seria majorado se constatada a prática de falsidade na declaração, que não foi o caso. Então, reproduz aqui o enquadramento legal do auto de infração dado pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, que é a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito, né? Aqui, relativamente ao processo citado pela recorrente, o da origem do crédito, de se dizer que teria sentido sua alegação se o referido processo estivesse pendente de julgamento por parte deste colegiado, que não é o caso. Já houve julgamento deste tribunal administrativo quanto à procedência do crédito alegado naquele processo. Eu reproduzo aqui alguns trechos da decisão deste colegiado, não desta turma, mas deste colegiado acerca do crédito pleiteado naquele processo, cuja compensação não foi homologada e que deu origem aqui ao lançamento da multa isolada. Então, eu trago aqui alguns excertos foi um voto lá dado pela terceira Câmara, na primeira turma, em 2017, que é exatamente o processo do crédito onde foi considerado a compensação não homologada. Então, trago aqui a ementa e aqui a decisão desta corte, deste tribunal administrativo, negando provimento ao recurso voluntário daquele crédito. Então, já se tem uma posição definitiva porque pode ter embargo, pode ter recurso, enfim. Mas no âmbito desse colegiado já se tem uma decisão acerca do crédito. Claro que o contribuinte pede que teria se juntasse, pois evidentemente que seria o mais adequado, mas não é obrigatório, como eu coloco aqui. Claro que seria preferível, mas não obrigatório, que a turma responsável pelo julgamento do PERDECOM, esse que eu acabei de citar, fosse a mesma que procedesse ao julgamento da presente multa, faça a vinculação entre ambos os processos. Ocorre que o que importa é que este tribunal administrativo, e aqui para mim não interessa a turma, é o tribunal administrativo do CARF, é essa corte que já decidiu. O que importa é que este tribunal administrativo já havia se manifestado sobre a origem do crédito pleiteado, indeferindo-o, e, portanto, assim entendo, deve a sua conclusão ser acatada por esta turma. Ou seja, não há como se querer ignorar esta decisão, ou até mesmo insurgir-se contra seus fundamentos, pois o que conta na realidade é que a decisão é deste tribunal administrativo. Então, senhor presidente, eu conheço que a turma não é unânime quanto a esta minha posição, mas o fato é que, no âmbito desse tribunal, no âmbito dessa corte, já houve um julgamento do crédito, da origem do crédito, negando provimento ao seu recurso. Esse processo está intrinsecamente relacionado com aquele. De forma que, como a compensação não homologada já foi decidida no âmbito do CARF, eu não entendo que aqui eu deva entrar em algum detalhe acerca da procedência ou não daquele crédito. Esta corte já se manifestou.
Eu só me atenho aqui aos detalhes da multa isolada, sua base de cálculo, enfim, o seu momento correto em que foi aplicado o lançamento. Por isso, senhor presidente, eu voto para negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem, doutor Camerano. Alguém quer fazer algum comentário? Algum questionamento? Passemos então à votação. Doutor Daniel. Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões, tá? Eu tenho um entendimento diverso sobre a vinculação do julgamento dessa turma a decisões de outras turmas, mas nesse caso específico eu não tenho esse entendimento diferente, porque eu estou falando de multa isolada decorrente de uma não homologação de uma outra compensação que já foi não homologada. Então é uma consequência direta daquela decisão, né? Então, se aquele processo já acabou e se, portanto, a DECOMP foi não homologada, a consequência direta é essa multa isolada que está sendo cobrada. Nesse caso específico, entendo que não há como fugir da decisão tomada pela outra turma. Então, acompanho ela agora pelas conclusões, presidente. Muito bem. Doutor Carlos. Acompanho o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, tá certo o doutor Camerano, aquela matéria está preclusa já, né? Agora a questão é saber se a multa foi aplicada corretamente, se no período tinha a lei estabelecendo essa multa, exigindo essa multa. Mas pelo que eu vejo, a multa procede, né? Então eu voto com o relator. Muito bem. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Eduardo. Eu acompanho integralmente o relator, presidente. Muito bem. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões. Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Perfeito. Passemos, então, ao item 17, conselheira Luciana. Sinap Comércio e Indústria Nordestina de Artefatos de Papel S.A. Tá. Esse processo trata-se de análise de recurso voluntário interposto contra o acórdão da RJ, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação ao auto de infração apresentada pela recorrente e manteve o crédito tributário constituído. Foi lavrado o auto de infração de folhas 3 a 8 para aplicação de multa isolada pela ausência de recolhimento de contribuição social sobre o lucro líquido sobre as bases de cálculo estimadas em função da receita bruta e acréscimos no total em 111.015. Inconformada, a recorrente apresentou a impugnação ao auto de infração em 5 de dezembro de 2008, alegando em síntese que toda a comprovação estava documentalmente demonstrada e que, se não há lucros ante a prova de prejuízo, não há valor devido de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro, tendo sido ignorado também a forma de tributação escolhida pela empresa. Ainda colocou que a aplicação da Lei 9.430 de 96 é inconstitucional e que não há mais previsão para aplicação de multa punitiva nos casos de pagamento ou recolhimento após o vencimento. Por tais razões, requereu o cancelamento do débito fiscal no auto de infração, já fundado em previsão ineficaz. Contudo, o acórdão julgou improcedente a impugnação, tendo a decisão demarcado que a aplicação da multa isolada decorre exclusivamente do descumprimento da obrigação de se efetuar recolhimentos por estimativas nos prazos e condições fixados na legislação, independente do resultado anual apurado pelo sujeito passivo. Entendeu que o contribuinte deveria ter levantado mensalmente e ter feito a transcrição no livro diário dos balanços e balancetes de suspensão, ou então promovido o recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido por estimativa, e não tendo feito, sujeitou-se à multa. Afirmou que a instância julgadora não possui competência para análise de inconstitucionalidade da norma. Desta forma, manteve o lançamento por suas próprias razões e não acolheu a impugnação apresentada. Inconformado, apresentou o recurso voluntário, deduzindo basicamente os mesmos argumentos da impugnação. Requereu, por fim, o cancelamento do auto de infração, posto que fundada em presunção ineficaz e fictícia, bem como pela ilegalidade da aplicação da multa isolada por ausência de permissivo legal. É o relatório. Passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade dele conheço. A recorrente insurge contra a decisão que considerou válido o lançamento referente à multa isolada pelo não recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido incidente
sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos referentes aos anos calendários de 2004 a 2008, em razão do regime de tributação pelo lucro real com apuração anual. Isto porque defende que lhe era permitido reduzir e suspender o pagamento do imposto de renda e da contribuição social de cada mês, desde que demonstrasse, através de balanço e balancetes anuais, que o valor acumulado já pago excedia o valor do imposto, inclusive o adicional, e neste caso, tendo sido demonstrado prejuízo no período, nada restaria a ser exigido a título de tributo ou tampouco poderia a autoridade fiscal lançar multa punitiva em decorrência de uma obrigação principal inexistente. Contrário ao argumento da recorrente, a DRJ de origem manifestou-se no sentido de que, no caso em concreto, a impugnante deveria ter levantado mensalmente transcrito no livro diário, com observância das leis comerciais, os seus balanços ou balancetes de suspensão, ou então promovido o recolhimento da contribuição social sobre o lucro por estimativa, não tendo feito, sujeita-se a multa pertinente, mesmo tendo apurado base de cálculo negativa ou prejuízo ao final do ano calendário. E esse é o comando expresso na lei e dele não se podia fugir. Os balancetes apresentados durante os procedimentos fiscais e referidos pela defesa não demonstram lucro ou prejuízo do período em curso, conforme cópias de folhas 241 a 309. Apenas houve demonstração de prejuízo nos balancetes dos anos calendários de 2006 a 2007, relativos ao período acumulado de janeiro a dezembro, folhas 293 e 305. Também se constata prejuízo escriturado e demonstrado nas demonstrações de resultados dos exercícios encerrados em 2004, 5 e 6 e 7, conforme documentos de folhas 310 e 317 e relatório do trabalho fiscal de folhas 457. Portanto, não foi efetuado o lançamento da multa para o mês de dezembro dos anos calendários autuados. Com base nas constatações referidas, foi elaborado demonstrativo da multa isolada apurada sobre a contribuição social sobre o lucro, devida com base na receita bruta e acréscimo às folhas 318 e 322. Os valores da receita bruta de vendas, receita bruta de vendas de sucata e PI sobre vendas de evolução e vendas foram extraídos do livro Razão Analítico. O lançamento não foi efetuado com base no lucro presumido, como afirma a defesa, e a multa foi aplicada em razão do não recolhimento do imposto de renda e da contribuição social incidente sobre a base de cálculo estimado, recolhimento inerente à apuração do lucro real anual, restando perfeitamente respeitada a opção feita pela autuada e confirmada em resposta às intimações efetuadas durante a ação fiscal. Apesar de entendimento exarado na origem, conforme defende a recorrente, a exigência da multa de lançamento de ofício isolado sobre as diferenças de contribuição social sobre o lucro não recolhidas mensalmente somente se justificaria se operado no curso do próprio ano calendário ou se após o seu encerramento constatada a falta de recolhimento ou recolhimento menor do tributo apurado ao final por conta da insuficiência de estimativas recolhidas. A impossibilidade de cobrança da multa sobre estimativas mensais tem por seu principal fundamento a lógica empregada na sistemática de antecipação por estimativas, isso porque as estimativas mensais não configuram obrigação tributária autônoma, mas mera técnica de arrecadação. Considerando a natureza de mera antecipação da estimativa, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais consolidou o entendimento sobre a impossibilidade de sua cobrança após o encerramento do ano calendário, conforme anunciado da súmula 82 CARF, segundo a qual, após encerrado o ano calendário, é incabível o lançamento de ofício de RPJ ou contribuição social sobre o lucro para exigir estimativas não recolhidas. O Superior Tribunal de Justiça também decidiu que as estimativas mensais são meras antecipações do fato gerador, o que ocorre ao final do período de apuração. Transcrevo aqui jurisprudência. Nesse contexto, seria legítima a cobrança de multa isolada sobre estimativas mensais se efetuado o lançamento antes do encerramento do ano calendário, o que não ocorreu no caso do presente processo administrativo. Com efeito, o artigo 44, inciso 4º, parágrafo 1º, inciso 4º, repetiu aqui. Da Lei 9.430 de 96, tinha a seguinte redação, anteriormente à medida provisória 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei 11.488 de 2007. Transcrevo aqui a redação do artigo. De modo que, antes disso, a medida provisória 303.206 de 2006 perdeu eficácia, mas também teve previsão de modificação do citado artigo 44. De toda forma, o caput do artigo 44 explicitava que apenas
seria exigida a multa isolada no caso de diferença de tributo ou contribuição. O parágrafo 1º do inciso 4º autorizava a cobrança de multa isolada, a cobrança isolada desta multa, ainda que apurado o prejuízo fiscal, mas a interpretação do parágrafo deve se conformar ao CAPT, e assim só poderia ser aplicada a citada multa isolada caso houvesse lançamento antes do final do ano calendário. Do contrário, indevida a cobrança de multa isolada sobre as estimativas mensais. Do exame dos autos, verifica-se que a contribuinte apurou bases negativas de contribuição social sobre o lucro líquido em todos os anos calendários objetos do lançamento, 2004 e 2007, o que torna indevida a exigência da penalidade isolada com lançamento em outubro de 2008, folhas 3. Assim, entendo que o recurso interposto merece provimento, sendo inexigível, após o encerramento do ano calendário, as estimativas não recolhidas, súmula 82 do CARF, e sem que existam diferenças de contribuição social sobre o lucro a pagar ao final do ano, indevida também a cobrança da referida multa isolada, sendo, portanto, infundado o lançamento realizado. Neste seguir, voto por dar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Passemos à votação, então. Doutor Camerano, queria falar. Pode falar. Não, pode ser a votação. Então, me parece que houve apuração de estimativa, não foi, doutora, de contribuição social e imposto de renda, né? Houve apuração de estimativa, só não houve recolhimento, né? Não é isso? Isso, porque ao final ele evidenciou o prejuízo. Eu sei, mas durante o ano ele teve estimativas de imposto de renda e contribuição social, só que ele apenas apurou, mas não recolheu, não é isso? Pelas anotações que eu fiz aqui, tinha uma intimação fiscal para que demonstrasse o recolhimento das estimativas, e parece que ele não fez o recolhimento, né? Durante o exercício, durante o ano, né? Uhum. Mas eu abro a divergência aqui para manter a multa isolada, porque eu não interpreto assim, de que após o encerramento do ano eu não possa vir a cobrar multa isolada sobre não recolhimento de estimativa. Eu não cobro imposto. Imposto de estimativa eu não cobro, mas a multa, ela é possível, sim, o lançamento. Por isso que eu abro divergência nesse sentido. Doutor Daniel. Doutor Carlos queria falar. Por favor. Pode ser na sequência, presidente. Ok. Não, eu não levantei a mão, não, presidente. Pode abrir a palavra para Carlos. Diga, Carlos. Eu achei que já estávamos em regime de votação. Não, já estávamos, mas se quiser fazer a colocação antes de votar, sem problema. Na verdade, assim, a não ser que eu esteja me confundindo, mas eu abri aqui o auto de infração, nós temos lançamento de estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2008, e o lançamento foi feito no ano de 2008, certo? Quer dizer, mas é lançamento da multa ou da estimativa? Da multa. Né? O lançamento é só de multa. Né? Só de multa. Da multa isolada. Né? Quer dizer, então, essas aqui, se eu estou entendendo corretamente, foram lançadas dentro ainda do ano calendário. Então, foge do escopo da súmula. É que os anos calendários, Carlos, eles vão de 2004 a 2007. Não, mas tem 3 períodos, pegando o auto de infração lá, tem janeiro, fevereiro e março de 2008. Não, a súmula fala de imposto. A súmula fala de eu exigir imposto, estimativa, depois de encerrado o ano. Nós estamos tratando aqui lançamento de multa, né? É lançamento da multa isolada, por falta de recolhimento. Se ele lançou a multa dentro do período... Não, perdão, Camerano, eu estou concordando com a sua comentação, eu só estou dizendo que, além disso, há a questão de lançamento, 3 meses aqui, de 2008, foi feito dentro do próprio... Dentro do próprio período. Do próprio período. Isso, eu confirmei que realmente tem esses 3 meses, Carlos.
Pois é, Carlos, mas assim, seria independente, né? Quer dizer, irrelevante, se foi dentro ou fora, a multa seria cabível, né? Sim, eu apenas apontei que é irrelevante na posição do seu voto, mas relevante na posição do voto da relatora. Com base na súmula 105, ela é posterior a 2007, né? Não, a súmula 105 é para o caso de acumulação, o Nelson. Aqui é só multa isolada, não tem acumulação aqui. Ah, não tem acumulação, Isso. Tá. Eu fiz confusão aí. Bom, isso não muda nada, a colocação do caso não muda nada o voto do Camerano, né? Doutor Daniel. Com a divergência, presidente. Doutor Carlos. Com a divergência. Doutor Nelson. Presidente, ainda que apurado prejuízo no encerramento do ano calendário, o contribuinte teria que ter recolhido as estimativas. E se ele não descumpriu esse preceito legal, incide a multa, sim, a multa isolada. Eu voto com a divergência. Ok. Doutora Letícia. Eu estava verificando aqui, realmente a multa é devida. Não vejo justificativa plausível para não cobrar a cobrança de multa. A súmula, ela fala só dos valores das estimativas não recolhidas. E além do que ainda tem a observação aí do doutor Carlos, que tem algumas que foram no mesmo período. Então eu vou com a divergência, presidente. Doutor Eduardo. Presidente, ainda que não tenha valores de tributos a pagar, a conduta que a multa visa coibir é justamente você não antecipar as estimativas, e isso não foi antecipado. Então, eu acho que a multa é indevida mesmo assim, portanto, eu acompanho a divergência. Também acompanho a divergência, então nós temos aqui, no caso, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Luciana e designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Camerano. Ok, Camerano? Pois não. Beleza? O senhor foi agraciado com a primeiro voto vencedor, então. Nós vamos na sequência, tá, Camerano? Ótimo. Na sequência. Na sequência. Passemos, então, ao item 18 da pauta. Conselheiro Eduardo, Continental Construções e Corporações Limitada. Senhores, esse processo é extremamente simples, eu acho. Né? Nunca se sabe. Aqui nós temos uma multa por entrega atrasada de DIMOB. A DIMOB foi entregue a destempo. A decisão de piso deu parcial provimento à impugnação só para fazer a retroatividade benigna dos valores da multa. Então, houve a redução da multa, nos termos da Lei 12.766 de 2012. E o argumento que a recorrente usa na primeira e na segunda instância é que ela atrasou, só que ela entregou antes de ser fiscalizada, então ela teria direito à denúncia espontânea e, portanto, a multa seria indevida. Eu estou aplicando a súmula CARF número 49, que diz que a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. E, nos termos da súmula, eu nego o provimento ao recurso, presidente. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanha o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Nelson. Presidente, é caso de descumprimento de obrigação acessória, né? Perda de prazo para apresentação tempestiva da declaração. Não cabe denúncia espontânea.
Eu voto com o relator. Doutora Letícia? Com o relator, presidente. Doutor Eduardo, obviamente. Doutor Luiz Augusto? Acompanho. Com o relator. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. O item 19 foi retirado de pauta. Presidente. Diga. Me permite 30 segundos para reiniciar o computador? Meu e-processo se travou e não está entrando de jeito algum. Não, eu vou Ele vai terminar a sessão. A gente está encerrando essa sessão. Ah, desculpa, presidente, não vi que era fim de sessão. Foi o último processo da pauta da tarde de hoje, porque o item 19 foi retirado, o item 20 também, item 21, idem. Item 22 também foi retirado de pauta. Então, com isso, a gente encerra a sessão da tarde do dia 14. Tá? Eu vou pedir para o apoio parar a gravação. Doutor Carlos também, por favor.